A arte de pensar, de raciocinar e principalmente o desafio que é encontrar soluções exige raciocínio, né? E por isso eu acho fantástica a filosofia, né? Os clássicos da filosofia, a evolução da filosofia, Bertrand Russell, a escola de Frankfurt, né? Hannah Arendt, como Sócrates lá para trás, né? Pai da filosofia, e os que o sucederam, né? Platão, Aristóteles, etc. Mas a gente nota, principalmente entre os clássicos, a preocupação de conceituar, de organizar, de achar uma maneira de pensar, porque é muito fácil o indivíduo adotar uma regrinha, ainda que filosófica, como aconteceu, né? A gente chama até a fase dos idealistas, sei lá o quê. Então, Hegel, Marx e Jean-Jacques Rousseau, outros, bolaram algumas coisas e aquilo praticamente se transformou numa religião, né? Que é a negação da inteligência, da dúvida. Quando você tem certeza, você não se preocupa mais em evoluir, em aprender, em estudar. Bem, isso é importante numa discussão que nós estamos fazendo sobre o Instituto Paranaense dos Cegos. Então, eu estou acompanhando como cinegrafista amador e colocando em blogs, né, no blog principalmente direitos das pessoas com deficiência, onde a gente vê o pessoal se dividindo de uma maneira às vezes até excessiva em torno de algumas teses. Vi isso acontecendo, o meu filho, com a questão dos surdos no Brasil. Se as pessoas com deficiência auditiva no Brasil não avançaram, em grande parte foi porque o pessoal se dividiu entre aqueles que defendiam a oralização ou a linguagem de sinais. No fanatismo das suas teses, acabaram esquecendo o meio termo, esquecendo o bilinguismo, por exemplo, esquecendo de lutar pelos direitos dos surdos. Aliás, centenas de eventos, eu acho, que foram perdidos, discutindo-se semântica. Porque isso é mais bonitinho, porque aquilo é mais simpático, isso aqui agrada, aquilo não agrada. É uma boa maneira de gastar o tempo e de enganar aqueles que precisam de apoio. Então, nós chegamos a um Brasil 2011 muito longe do nível que deveria estar. A situação da pessoa com deficiência, da pessoa idosa, é muito ruim aqui no Brasil. Questões até urbanísticas e extremamente importantes, como fazer calçadas, né, seguras, não acontecem, porque inventaram os tais de institutos históricos e geográficos e começou a valer a perpetuação de coisas tomadas há poucas décadas, né, e feitas de forma errada, do seu ponto de vista da mobilidade da pessoa com deficiência. Pior ainda, né?
é até o endeusamento de arquitetos ou urbanistas que, tendo tido a oportunidade de mudar isso, e a gente vê até, vamos dizer assim, sem saber de fato se reage ou não, se diz alguma coisa ou não, a gente vê nos ambientes especializados o tratamento carinhoso a essas pessoas. Na minha opinião, quem assume cargos importantes tem uma tremenda responsabilidade e não tem a obrigação de ir para lá. Foi porque quis. E se foi, deveria estar consciente da necessidade de atender o povo e não o chefe dele. Porque se o chefe dele, por acaso, era um idiota, era obrigação desse indivíduo pedir demissão e não pôr em prática teses absurdas. Mas, como eu disse, estou vendo agora no Instituto Paranaense dos Cegos essa discussão surrealista até, porque a lei determina a inclusão e as escolas estão preparadas. Ainda numa reunião com o programa Comunidade Escola, com o Luciano, com a Liliane Sabaga, Raquel, Elga, pessoal da Secretaria de Educação do município de Curitiba, nós recebemos esse caderninho educativo, né, com instruções sobre a escola em Curitiba, né? E como assunto em foco, bullying, né? Ou seja, agressão, violência, covardia, né, que alguns alunos exercitam contra outros. E eu vi isso não só da parte do jovem, do aluno, eu vi isso inclusive lecionando numa universidade aqui de Curitiba, em sala de professores na hora do cafezinho, e percebendo como alguns exercem seus cargos, suas profissões, eventualmente levando lá para dentro da escola as suas neuroses, as suas taras, as suas frustrações e descarregando isso tudo contra os alunos. Bem, gente, inclusão, respeito ao idoso, à criança, né? Acessibilidade, a construção de um mundo melhor exige um novo comportamento. Então, o presidente da República, governador, os prefeitos, MEC, Ministério da Cultura, deveriam centrar atenção nessas questões. Nós estamos vendo o mundo mergulhando em violências por causa do fundamentalismo religioso. Durante décadas, nós vivemos sob o risco de um conflito nuclear de proporções mundiais por causa do fundamentalismo político, né? Comunistas versus democratas, coisas assim. Em torno dessas bandeiras, quase que a humanidade foi extinta debaixo de uma chuva de bombas nucleares. Agora o veneno é mais lento. De novo a valorização de etnias, de raças, de religiões, ou seja, a valorização daquilo que divide e de uma maneira perigosa.
Lógico que eu me orgulho, tenho satisfação de dizer que meu sobrenome é esse ou aquele, minha família é isso, aquilo, isso, fez aquilo. Isso é normal, né? Mas que fique dentro de certos limites toda essa vaidade. É fundamental a humildade. Não do ponto de vista aí que eu vi um autor de livro aí sobre ética escrevendo o que é humildade. Para mim, humildade não é sinônimo de pusilanimidade. Pusilanimidade, sim, é um negócio feio, asqueroso, né? Puxa-saquismo, o cara que é um bajulador, aquele que quer crescer na vida agradando os poderosos. Essa gente dá nojo. Nojo. Infelizmente existe. Então, meus amigos, natureza é assim, né? Mas cada um tem sua razão de ser, até os piores, porque eles desafiam os melhores a serem melhores ainda. Os mistérios, vamos dizer assim, os desígnios de Deus, vamos falar dessa maneira, não estão ao nosso alcance. Podemos imaginar, podemos tentar entender certas coisas. E esse é o desafio dos filósofos, né? E Heidegger aqui, por exemplo, que até após essa fase, uma fase inicial brilhante, descambou para o nazismo, depois voltou e se arrependeu do que fez. E lendo esse livro, né, de Aristóteles, se foi ele ou não que escreveu, é outra coisa, ele pelo jeito era um dono de um jornal da época, assinando tudo o que todo mundo fazia, como foi Platão, sei lá, outros para frente. Mas graças a isso nós vemos aí as dúvidas do pensamento, não? E não esqueço nunca uma frase de Bertrand Russell: a certeza absoluta é por si só suficiente para impedir qualquer progresso mental naqueles que a possuem. O livro era Princípios de Reconstrução Social. Não tenho mais esse livro, eu tenho emprestado, foi por aí. Mas isso está na minha memória, tá? E a minha memória não é lá grande coisa. Como vendo também os ensinamentos de Sócrates, ele insistia muito na dúvida e colocava como método de tentar diminuir as dúvidas um processo de diálogo em que ele ia, vamos dizer assim, desafiando o interlocutor, com, se não me engano chamam de aporias, com algumas perguntas que obrigavam aquele que tinha certeza a se questionar e procurar as razões das suas afirmações. Como ele pregava a dúvida, obviamente não foi simpático aos poderosos. E assim ele foi obrigado, condenado a se suicidar, a tomar cicuta. Isso lá para 400 anos antes de Cristo, por ali. E vimos na história da humanidade, em praticamente todos os países, como as pessoas que desafiaram os poderosos acabaram presas, torturadas, queimadas, fuziladas, enforcadas ou condenadas a apodrecer em alguma masmorra. Não é uma brincadeira, não é
simples querer contestar quem tem poder, né? E quem tem poder tem sua estrutura, de tudo para fazer, escrever e aparecer no gibi de uma maneira simpática. E esse é o grande perigo da humanidade. Felizmente agora nós temos a internet, os blogs, nós temos YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn e vai por aí afora. E graças a essa descoberta maravilhosa que é a internet, a RedeNet, achar, desenvolver essa forma de comunicação, a humanidade pode ter um número maior de seres pensantes, né? Porque pensar não é uma coisa comum. Hannah Arendt, num livro A Vida do Espírito, ela diz isso explicitamente. Não estou falando de nenhum radical de direita ou esquerda ou algum pregador, não. Falando de uma pessoa maravilhosa que deixou escrito muitos livros importantes que deveriam ser de leitura obrigatória e assunto de discussão entre todos aqueles que se preocupam com o futuro da humanidade. Hannah Arendt, né? É um nome da história do pensamento humano. Mas voltando a Curitiba, a cidade que pretende ser modelo de urbanismo, o que assusta, né, é ver muitas vezes teses em que seus autores esquecem a impossibilidade de transitar pela cidade a menos que o indivíduo tenha sistemas que vão pegar em casa e deixem em frente onde ele precisa ir. Táxi, que é uma coisa importante, faz muitos anos que o número de táxis em Curitiba não cresce, provavelmente por pressão dos donos das empresas de táxi. Quem sabe, talvez, por pressão dos donos de shoppings, não haja interesse em maior segurança e maior qualidade das ruas. E assim aquele cidadão mais humilde, idoso, com deficiência, criança, que sai de casa para a escola, volta, ela se vê exposta a todo tipo de violência, inclusive falta de segurança, né? O próprio comandante da PM disse que o efetivo da PM no Paraná é a metade do que deveria ser. Nossas ruas são cheias de árvores, a iluminação das calçadas é a pior possível. E quando existem, né? Que as calçadas daqui são autênticas armadilhas. E até é interessante porque elas são o circuito mais explorado comercialmente entre muros, do lado de fora. As concessionárias de água, luz, energia, até as de lixo, elas aproveitam as calçadas, porque o cidadão é induzido a botar suas caixas de lixo, suas latas de lixo na calçada. Então a calçada, em hipótese alguma, deveria ser responsabilidade do proprietário do imóvel. O proprietário do imóvel deveria ser um fiscal, né? E a prefeitura, mais as concessionárias, poderiam se organizar, formar uma estatal, capital misto, um convênio, a calçada SA de Curitiba, de qualquer lugar, e assumir a responsabilidade de fazer, manter
né, de construir direito e usar e manter de forma adequada esse circuito mais do que público, onde quem menos usa é o pedestre. E o pedestre, quando tem dificuldades, é obrigado a andar até na rua para não levar um tombo. Fico imaginando os riscos que as senhoras com osteoporose enfrentam andando pela cidade. E inclusive problemas até, pessoas que perderam a visão, provavelmente por causa de batidas com a cabeça, né, tombos. Então a polêmica em torno do Instituto Paranaense de Cegos, que eu tenho acompanhado, ela é antológica, né? De um lado, um time querendo a inclusão já. Ótimo, mas de que jeito? Né? Eu fui diretor de operação da Copel e tudo, e sei que não se forma equipe por decreto. Né? Processo de educação, de preparação, de milhares, dezenas de milhares de professores para a inclusão, não é simples. Não. E nós temos que educar o corpo docente e o corpo discente. O problema do bullying, um problema que talvez os autores de Free Economics expliquem melhor. Aliás, outro livro que qualquer professor, qualquer cidadão deveria ler, onde ele fala da violência nos Estados Unidos e dos efeitos das escolas, né? Num cenário onde o racismo é tradicional e que procura vencer essa chaga, essa barreira absurda que se instalou na maior potência atual militar do mundo. Inclusão, nós temos que incluir o cidadão, seja em que idade, em que condição física, sensorial ou intelectual, na cidade, né? Na escola, no teatro, nos congressos. Eu, por exemplo, estou perdendo a audição. Tem que sentar lá na frente, do lado do alto-falante, perto das telas para enxergar o que aparece lá na frente. E ainda levo a minha filmadora, muitas vezes, para em casa ouvir de novo e tentar descobrir o que foi falado lá. Porque, apesar dos belíssimos discursos, seminários sofisticados, a inclusão é tão desprezada que nesses lugares, e nesses eventos, onde o tema muitas vezes é a inclusão, eles não têm acessibilidade, né? Eles não têm compreensibilidade adequada a quem precisa desses eventos. A localização ruim, trânsito impossível, então fica sendo um negócio para os mesmos sempre, né? Ou para aqueles que querem arrumar uma desculpa e ganhar mais um diploma. Bem, estamos vendo o debate em torno do Instituto Paranaense dos Cegos, cuja escola para crianças tinha 21 alunos. Poderia ter 200. Né? É só uma questão de viabilizar um uso do Sistema Integrado aí de Transporte Especial de Curitiba, dos CITES, e procurar as pessoas. E tomara que daqui a uns anos não tenha nenhum, porque se nós, na evolução da medicina, do conhecimento humano, pudermos evitar a existência da cegueira, da surdez, né, das doenças, das patologias mentais, intelectuais, teremos atingido o paraíso. Mas de todas as patologias, a pior é o comportamento. É a
estupidez, a violência, a maneira como as pessoas se comportam. Essa vai demorar, quem sabe, alguns séculos para a gente chegar a um nível razoável. É a sensação que a gente tem, principalmente aqueles que gostam de história e que ouvem, leem com atenção, veem com atenção filmes da época, livros de história, sociologia, psicologia, etc. E a gente se pergunta, será que o ser humano é de fato um animal racional? Obrigado.